Bem, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. Essa videoaula a gente vai trabalhar sobre inequações logarítmicas. Como é que a gente vai trabalhar nesse vídeo, tá? Primeiro passo, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer passo a passo uma inequação logarítmica e depois, no segundo momento, a gente vai fazer o quê? A resolução de dois exercícios que constam lá na apostila de vocês, tá? Lá na página 21 tem esses duas questões aqui, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá a parte de inequações. Separei aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, tá? Antes de mais nada a gente começar a inequação, você tem que lembrar que as partes das inequações são o quê, né, gente? Os símbolos que a gente utiliza nas inequações são o nosso maior que, o nosso menor que, o nosso maior igual e o nosso menor igual, né? A gente precisa lembrar que as inequações são esses símbolos aqui, né? Então, vamos lá. O primeiro passo, gente, que ele está dizendo ali é o seguinte. Primeiro passo, indicar as condições de existência dos logaritmos envolvidos. Gente, já cansei de falar e vocês acho que já estão cansados de saber que quando a gente fala condição de existência, tendo como base isso daqui, né, significa o quê? Que o nosso logaritmando ele tem que ser maior que zero, a nossa base tem que ser maior que zero e também tem que ser o quê? Diferente de 1, né? Ele, no caso ali, teria que ser sempre diferente de 1, certo? Então, essa é a nossa condição de existência. Então, esse é o nosso primeiro passo. O nosso segundo passo é resolver a inequação aplicando um dos casos listados a seguir. Preste atenção, resolver a inequação aplicando um desses casos, tá? A inequação ela pode atingir dois casos, o primeiro caso e o segundo caso. O nosso primeiro caso é quando o nosso valor de b, que é a nossa base, quando a nossa basezinha aqui, ela for maior que 1. Quando a nossa base ela for maior do que 1, ela pode aparecer em dois tipos, tá? Desse tipo aqui e desse tipo aqui. Nesse tipo aqui, se você observar, é uma desigualdade, né, entre dois logaritmos, tá? Entre dois logaritmos de mesma base, tá vendo? Ó? Logaritmo de mesma base, logaritmo de mesma base. Aqui é qualquer número e aqui também é qualquer número. Ele representou como x1 e x2, 2, mas aqui pode ser representado qualquer número, tá? Então, neste caso aqui, você vai fazer normal. Teoricamente, você ia cortar essa parte com essa parte aqui, ia sobrar só o quê? x1 maior que x2. Neste caso aqui, a gente vai conservar a nossa desigualdade, tá? A nossa desigualdade vai ser conservada, ou seja, repetida, ó. Tá vendo? Que não mudou nada daqui para cá, a desigualdade continua a mesma. Também existe, nesse primeiro caso, outra parte, tá? É quando a gente trabalha um logaritmo com um número qualquer, né? Aí aqui, gente, você vai fazer o uso da definição que você já sabe, né? Pega esse B, joga para cá, esse C vem para cá, né? Que é igualdade, ou seja, x1 vai ser maior que b elevado a c, né? A definição que vocês já estão acostumados. E aqui também a gente conserva a desigualdade. A mudança do primeiro caso para o nosso segundo caso está nessa situação aqui, tá? O que significa isso? 0 menor que b, que é menor que 1. Traduzindo, gente, quando o nosso valor de b, que é a nossa base aqui, ela for um número que está entre 0 e 1, se a nossa base ela está entre 0 e 1, a gente vai utilizar esse nosso segundo caso aqui, tá? Então, presta atenção. Nesse segundo caso, a mesma coisa, tá? Ela pode aparecer entre dois logaritmos, né? Uma desigualdade entre dois logaritmos. Só que a diferença é o seguinte, quando você faz esse corte aqui e esse corte aqui, no segundo caso, quando b está entre 0 e 1, a gente vai inverter a desigualdade, tá vendo? Olha a diferença do primeiro caso, a gente conserva. No segundo caso, a gente inverte a desigualdade. Então, veja que aqui era maior, passou a ser menor. O único segredo, a única regra é essa, tá? E aqui a mesma coisa, tá? Se você for fazer um logaritmo com um número qualquer, usa a definição que a gente já está acostumado, tá? E
faz o quê, gente? A gente vai inverter também o sinal de desigualdade, tá? Inverte a desigualdade, ok? Isso é o passo que você tem que seguir. Terceiro e último passo é verificar se a solução que você obteve na resolução vai se coincidir, né? Ou seja, vai ser compatível com a condição de existência, tá? Então, isso daí a gente já faz também na parte de equação, tá? A mudança aqui, gente, vai ser em algumas situações que eu já vou explicar para vocês, tá? Então, vamos lá para a nossa resolução aqui, né? Eu vou resolver primeiramente essa partezinha aqui da letra A, tá? Eu vou resolver essa letra A aqui primeiro. Então, acompanha como é que eu vou resolver esta questão, né? Primeira coisa, a gente tem que observar quais são os logaritmos que a gente tem aqui, né? A gente tem o quê? O logaritmo aqui, x menos 6 na base 3, maior que log de 8 na base 3. O que significa isso? A gente precisa, como primeiro passo, a gente precisa testar a condição de existência. Eu vou até botar aqui, ó, um C tá? Condição de existência, tá? Então, esse CE, essa condição de existência, seria o quê? A nossa base, ou quer dizer, o nosso logaritmando, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior do que zero, né? Então, reorganizando aqui, então temos o quê? Que x vai ser o quê? Maior que 6, né? Esse carinha aqui joga para o outro lado, vai ficar 6. Então, essa é a condição de existência para esse logaritmozinho aqui, né? Esse daqui já está correto, não precisa fazer nada, tá? Aí agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar primeiramente, eu vou dizer, tá? Que isso daqui significa a nossa primeira situação, tá? Então, estamos aqui, primeira situação. Agora, a gente vai fazer o quê, gente? A gente vai fazer a nossa resolução, tá? Eu vou botar aqui como R, como resolução, tá? Vamos fazer a nossa resoluçãozinha aqui direitinho, tá? A resolução é resolver essa partezinha aqui, ou seja, log de x menos 6, né? Log de x menos 6 na base 3, né? Lembrando, na base 3, tá? Vai ser o quê? Maior do que log de 8 na base 3. Primeira coisa que a gente tem que identificar é o nosso logaritmo, a nossa base do nosso logaritmo, ele é maior que 1. Então, se a nossa base é maior que 1, eu vou fazer o quê? Eu vou conservar a minha desigualdade, tá? Eu não modifico na minha desigualdade. Então, vamos lá. Eu vou cortar essa parte com essa outra parte, vou conservar. Então, se eu vou conservar, vai ficar x menos 6 maior que 8. Ok? X menos 6 maior que 8, letras de um lado, números de outro, então vai ter x, vai ser maior do que 8 mais 6. Menos 6, joga lá para o outro lado, vai ficar mais 6. O nosso x vai ser maior do que quanto? Do que 14, tá? Então, temos aqui a nossa resolução, x maior que 14. Só que aí é que tá, gente. Muita gente acha que terminou aqui, finalizou aqui. Não, gente. O que a gente vai fazer agora? É o nosso terceiro passo. Verificar se a solução obtida na resolução são compatíveis com as condições de existência. Então, o que eu tenho que fazer? É verificar se isso daqui vai bater nisso daqui, né? De cara, óbvio, que a gente já sabe que sim, né? Que o x é maior que 14. Então, aqui o x é maior que 6. Se ele está dizendo que o x tem que ser maior que 6 e aqui ele está dizendo que é o x maior que 14, a gente precisa fazer simples, tá? Aqui a solução final seria x maior que 14. Só que pode acontecer, gente, vocês vão ver em outros exemplos, que o ideal é a gente fazer o quê? A gente fazer o nosso estudo de sinais aqui, tá? A gente vai fazer esse estudozinho aqui. O que significa isso daqui, tá? Esse daqui eu vou dizer que é a nossa equação 2, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar na reta a nossa equação, a nossa situação 1, a nossa desigualdade 1, e depois a nossa desigualdade 2. E, por fim, a gente vai fazer, para a gente achar a nossa resposta, a interseção entre
a nossa condição de existência com a nossa resolução, ok? Vamos lá. O x ele é maior que 6. Veja, maior que 6, ou seja, bolinha aberta, né? Então, a gente teria que ter ali bolinha aberta, tá? Então, maior que 6. Então, eu vou botar aqui o 6 aqui, bolinha aberta, e vou botar o número 6 aqui. O x é maior que 6. Então, seria tudo isso daqui, né? Como é que a gente representa o x maior que 14? Então, vamos supor que o 14 estaria aqui. Então, temos aqui o seguinte. Tudo isso daqui acima de 14 vai satisfazer a nossa equação. Porém, a nossa solução geral, ela vai vir desta linha aqui, tá? Que seria a nossa interseção entre a parte 1 e a parte 2. Se você observar, a nossa interseção seria tudo que tem aqui e aqui ao mesmo tempo. Então, seria essa partezinha aqui todinha, né? Então, a gente vai e repetir aqui só essa parte, tá? Então, 14, a nossa resolução final é esse intervalo aqui, tá? E como é que a gente representa esse intervalo? Então, vamos lá. Solução para essa situação de inequação seria o quê? X pertence aos números reais, tal que o nosso x ele tem que ser o quê? Maior do que 14, tá, pessoal? Pessoal, professor, eu teria que fazer isso aqui? Sim, o ideal é você fazer isso aqui, embora está na lógica, porque para não confundir, não ache que isso daqui é a resposta. É porque deu coincidência, tá? Foi coincidente e deu a mesma resposta, mas nem sempre é isso, tá? Então, temos ali como resposta x pertence aos números reais, tal que x é maior do que 14, tá? Vamos lá para o nosso último exemplo aqui, para a gente finalizar essa nossa aula, tá? Essa nossa videoaula, para não ficar longa, tá? Então, vamos lá. Presta bem atenção que aqui modifica. Primeira coisa que a gente tem que observar é que nossa base, veja aqui, a nossa base, ela está entre 0 e 1, né? Então, se ela está entre 0 e 1, né? Ela está entre 0 e 1, a gente precisa usar o nosso segundo caso, que é quando a gente faz o quê? Com a nossa desigualdade, a gente modifica ela, tá? Primeiro de tudo, vamos lá, condição de existência, tá? A gente precisa fazer primeiro a nossa condição de existência aqui. E a nossa condição de existência, ele diz o seguinte, aí é que tá, gente, presta atenção, há uma mudança aqui, tá? Porque a gente tem um logaritmo aqui que tem como x logaritmando, e aqui eu tenho 4x menos 1. Então, eu tenho que fazer um de cada vez, tá? Primeiro, eu vou fazer o seguinte, o nosso x, para isso aqui, tem que ser maior que 0. Então, já está aqui a nossa condição de existência. Eu vou chamar isso daqui de 1, tá? A nossa parte 1, certo? E agora vamos continuar, tá? Vamos fazer a nossa condição de existência com esse daqui, que seria o quê? 4x menos 1, né? Tem que ser maior que 0, certo? Então, vamos lá. 4x menos aqui vai ficar 4x maior. Esse daqui joga lá para o outro lado, vai ficar 1. Então, aqui vai ficar x é maior do que 1/4, certo? Essa partezinha aqui que a gente encontrou, eu vou chamar da nossa equação 2, tá? Por que eu fiz isso, gente? Porque quando na inequação, quando a gente tem dois logaritmos que têm logaritmandos diferentes, a gente tem que fazer a condição de existência, e quando fazer a condição de existência, a gente precisa agora achar uma solução para a condição de existência, que seria a nossa inequação primeira, com a interseção da nossa equação segunda. Por isso que eu destaquei aqui, ó, 2 e 1. Você vai fazer a interseção desses dois aqui para depois resolver, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer nosso estudo aqui de sinal, né? Ou seja, temos aqui, ó, 3 retinhas aqui. Então, aqui vai ser o meu primeiro, aqui vai ser o nosso segundo, e aqui vai ser a nossa interseção entre o primeiro e o nosso segundo, tá? Então, vamos lá, presta bem atenção. Primeiro, ele disse que x tem que ser maior que 0, né? Então, vamos supor,
né, no caso ali, que a gente tem que o zero tá aqui, só que presta atenção, tá? A bolinha tem que ser o quê? Aberta, porque aqui é maior só. Então, aqui está o zero, certo? Então, ele está dizendo que tem que ser maior do que zero. Então, é tudo isso aqui. E o 2, ele diz que o x tem que ser o quê? Maior do que 1/4, tá? Então, vamos supor, o 1/4, ele está exatamente aqui, tá? Vamos supor que ele esteja aqui. Então, bolinha aberta também, tá? Então, é tudo isso aqui, porque ele é maior, tá vendo? Ó, maior aqui, ó. Ele está dando como maior, tá vendo? Então, como ele é maior, agora a gente vai fazer a interseção disso daqui. A interseção disso daqui é essa partezinha aqui. Logo, vai ficar o que aqui, ó? 1/4, tá? E a nossa resposta aqui para a condição de existência é essa aqui. Então, para a condição de existência, para a nossa condição de existência, eu vou dar o destaquezinho aqui. Ou seja, o nosso x tem que ser maior do que 1/4. Então, não importa mais isso daqui, não importa mais isso aqui. Isso daqui é o que vai importar mais, porque a gente já viu aqui, tá? Então, a nossa condição de existência está aqui, que eu vou chamar de equação 3, inequação 3, tá? Guarda isso daqui, que a gente ainda vai ter que usar isso daqui. Agora, vamos lá, vamos para o seguinte. Vamos fazer a nossa resolução, certo? Vamos fazer a nossa resolução. A nossa resolução está aqui, ó. Então, vai ficar o seguinte, né? Ó, log de 1/2 de x menor ou igual, né? A log de 1/2, que equivale a 4x menos 1, certo? O que eu vou fazer aqui, gente? Bem simples, eu vou eliminar essa partezinha aqui com essa partezinha aqui. Porém, o que foi que a gente viu? Que a nossa base ela está entre 0 e 1. Então, se ela está entre 0 e 1, a gente tem que modificar isso daqui, né? Então, vai ficar o seguinte, x, ó, maior do que 4x menos 1. Letras de um lado, números de outro, então vai ficar o seguinte, x menos 4x é maior ou igual a menos 1. Então, aqui vai ficar menos 3x seria o quê? Maior do que menos 1. Como o meu primeiro membro não pode acabar negativo, vamos multiplicar aqui, vamos multiplicar por menos 1. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 3x, ó, se eu multipliquei por menos 1, eu inverto isso daqui. Então, vai ficar, ó, menor, 3x menor ou igual a 1, né? Então, finalizando aqui, eu tenho que x é igual a menor ou igual a 1 terço, tá? Aí muita gente acha que, professor, terminou, né? Encontramos aqui a nossa resolução. Não, tá? Cuidado, tá? Agora, isso daqui eu vou chamar como a nossa quarta equação. O que eu tenho que fazer agora? Agora é o terceiro passo, verificar se isso daqui vai bater com isso daqui, tá? Então, aí, gente, o que a gente vai fazer? A mesma coisa, tá? Agora a gente vai fazer a interseção entre o 3 e o 4, tá? Então, vamos lá. Ó. Vou traçar aqui, de qualquer jeito também, né? Vou traçar aqui essa parte, ó. Pronto. Tracei aqui. Aqui vai ser a nossa equação 3, né? A nossa inequação 3. Aqui vai ser a nossa 4. E aqui vai ser a solução final para essa questão aqui, ó, que é a interseção entre o 3 e o nosso 4 aqui, certo? Vamos lá, vamos rapidinho aqui para terminar aqui. Então, agora, ó, é só a gente distribuir isso aqui, né? O primeiro, bolinha aberta, tá? Para 1/4. Então, nossa bolinha aqui vai ser aberta para 1/4. Então, vamos botar 1/4 desse ladozinho aqui, tá? 1/4, tem aqui 1/4, e 1/3, né? 1/3 é maior do que 1/4, então ele vai ficar mais à direita, tá? Vou botar aqui 1/3zinho aqui, certo? E agora vamos representar, né? Claro, né? 1/4, ou seja, o x tem que ser maior que 1/4, então é tudo isso daqui. E aqui tem que ser o quê? Menor ou igual a 1/3. Presta atenção, menor ou igual, ou seja,
bolinha fechada aqui, tá? Então, se é bolinha fechada e é menor, então é tudo isso aqui, ó, menor, tá? Ou seja, a gente vai precisar fazer a interseção desse 3 com esse 4. Então, a interseção desse 3 com esse 4 está entre esse intervalozinho aqui, ó. Esse intervalozinho aqui é a interseção entre 3 e 4. Então, eu vou repetir esse daqui, bolinha fechada, para 1/3. Bolinha aberta para 1/4. Minha solução final, ou seja, minha resposta final, está aqui, ó, entre esse intervalozinho aqui, né? Ou seja, solução, vamos lá, a nossa solução final vai ficar igual a quanto? Solução, x pertence aos números reais, tal que, né, é o intervalo. Lembra que intervalo a gente faz o quê, né? Vai ficar 1/4, ele é, no caso ali, menor do que x. E agora, pessoal, como é que vai ficar? Menor ou igual, porque é bolinha fechada, ó, menor ou igual a 1/3. Então, tá aqui a solução final. Tá vendo que não necessariamente é só isso daqui? A gente fez a nossa interseção. Então, gente, é isso a parte de N equações.